Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula da Escola de Formação Cristã. Hoje é a aula 5. Sejam muito bem-vindos. Então, antes de a gente começar o nosso tema da aula de hoje, quero fazer uma recapitulação rápida do que a gente falou na aula passada, só para refrescar um pouquinho a sua memória. Então, na aula passada, na aula 4, nós falamos sobre estilos literários, destacando os 3 principais estilos literários presentes na Bíblia, que é a narrativa, a poesia e a prosa. Então, a gente esclareceu na aula passada um pouquinho dos elementos de cada um desses estilos e falou aqui, e trouxe aqui para a gente, então, elementos nos quais a gente deve prestar atenção quando estiver lendo textos em narrativa, em poesia e em prosa no decorrer da nossa Bíblia. A gente viu como cada estilo deve ser lido de maneira diferente, para que então a gente consiga entender o que a Bíblia de fato está dizendo. Então a gente precisa ler a Bíblia pelo que ela é, para que possamos entender de fato o que ela diz. Esse é o nosso objetivo e esse foi o nosso objetivo então, ao trazer os estilos literários na aula passada. Esse tema pode parecer um pouco maçante a princípio, mas eu quero dizer aqui para você que é importante para que você venha se aproximar do texto bíblico com olhos atentos para que tipo de texto é e o que você deve então prestar atenção e o que é importante nesse texto. A gente não pode se aproximar da Bíblia com levianidade, de qualquer forma, porque é um texto muito rico e que tem muitas camadas de significado que a gente precisa então ler e entender com a ajuda do Espírito Santo sempre na nossa leitura bíblica. Hoje, então, pensando de novo na nossa interpretação e no nosso entendimento de fato das verdades bíblicas, quero trazer com você aqui 2 aspectos muito importantes. Um deles a gente vai tratar nessa aula e o outro aspecto a gente vai tratar na aula que vem, tá bom? Hoje a gente vai tratar sobre o aspecto do contexto interno e semana que vem a gente vai tratar do contexto externo. O que é contexto? Contexto é a situação em que é encontrada no momento do qual a gente está falando. Então, por exemplo, se eu tenho uma conversa com alguém e você não me conhece, não conhece a pessoa, não sabe o contexto da nossa conversa, pode ser que você fique confuso com o teor daquilo que está sendo falado. É aquela famosa história, fulano entrou no meio da conversa, pegou o bonde andando, sentou na janelinha e ainda quis dar tchau. Sabe aquele ditado popular? Que é uma verdade, que diz respeito ao quê? Ao não conhecimento do contexto da conversa que se está tendo. Na Bíblia é a mesma coisa, a gente tem um contexto interno, que é o contexto da própria Bíblia dentro dela mesma, ou seja, a história bíblica, a ideia que está sendo desenrolada desde o começo até o final da Bíblia, o seu contexto interno. E há também o contexto externo, que a gente vai falar semana que vem, que é o contexto histórico, cultural, o contexto do tempo, o contexto da época, o contexto de para quem estava sendo escrito o texto, quem estava escrevendo o texto. E, especialmente nos textos em prosa, esse contexto é muito importante. Na verdade, em todos os textos é importante, mas em alguns é fundamental para a compreensão real daquilo que está sendo dito. Então, hoje a gente vai falar sobre o contexto interno. Esse contexto interno é o enredo bíblico. Ou seja, como a gente tem falado várias vezes aqui, né, a Bíblia é uma história de amor épica, unificada, que aponta para Jesus. Então, a gente tem aqui a Bíblia como ela conta uma história, certo? Então, a Bíblia, do começo ao fim, ela conta uma história, ela narra algo e é uma história da qual eu e você fazemos parte. Por isso, nós precisamos conhecer essa história, saber do que ela se trata, porque eu e você fazemos parte dessa história. A história da Bíblia começa em Gênesis 1 com no princípio, então Gênesis 1:1, no princípio Deus criou os céus e a terra. Começa lá com no princípio e finaliza com e eles reinarão para todo sempre, que está lá em Apocalipse 22:5. Então a gente vê que ela se inicia com essa ideia de princípio e finaliza justamente com essa frase, eles reinarão para todo sempre, né? Não haverá mais noite, eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará e eles reinarão para todo o sempre. É assim que João termina o seu relato, e depois aí desse versículo ele dá algumas orientações, falando que foi ele que falou, que foi aquilo que Deus revelou para ele. A gente vê que a história
ela começa com o princípio e termina com essa ideia de que eles reinarão para tudo sempre, trazendo essa ideia de que é uma história que tem começo e tem um final. Então João, quando estava escrevendo aqui Apocalipse, terminando justamente com essa ideia, com certeza tinha em mente esse elemento do começo de tudo, no princípio, lá em Gênesis. Então a gente vê que é uma narrativa épica. E ela é permeada, então, de enredos e subenredos. Ela tem um enredo principal, sobre o qual a gente vai falar hoje, e dentro desse enredo principal existem enredos menores e subenredos, histórias dentro da história, por exemplo, e que fazem parte dessa história maior, dessa narrativa maior, e que muitas vezes revelam para a gente alguns elementos, ou tem elementos que estão presentes no decorrer de toda a narrativa bíblica. Essa narrativa grandiosa começa em um jardim, com Adão e Eva no Jardim do Éden, e termina numa cidade, que é a noiva do Cordeiro, a Jerusalém celestial, de onde flui o rio de vida para refrescar todo mundo. Então ela começa num jardim e termina numa cidade, tendo essa ideia de progressão. E então nós precisamos entender quais são os principais movimentos dessa história, para que a gente seja capaz de entender em qual momento a gente está se aproximando do texto bíblico quando abrimos nossa Bíblia. Então, se eu não conheço esses movimentos da história bíblica, se eu não tenho esse enredo na minha cabeça, quando eu me aproximo da Bíblia e abro em algum texto, eu preciso entender e saber em que momento da história da Bíblia aquele texto foi escrito e sobre o que ele narra. Então, eu preciso entender a Bíblia como um todo, a fim de que eu possa, então, estudar cada parte, cada movimento, sabendo que cada parte se encaixa com as demais. Então, a gente não pode simplesmente pegar uma parte da Bíblia como se fosse um texto solto, que não tem nenhum contexto com as demais partes da Bíblia, e interpretar de qualquer forma, sem levar em consideração o que veio antes e o que veio depois. Não, a Bíblia é uma história unificada e ela aponta para Jesus. O começo aponta para Jesus e o final aponta para Jesus, com a volta de Cristo. Então a gente precisa entender que quando a gente se aproxima de algum texto, quando a gente vai analisar algum texto, eu não posso simplesmente retirá-lo da Bíblia como se fosse uma coisa apartada, uma coisa separada, e analisar sem levar em conta esse contexto interno do enredo. Por isso que a gente então está aqui tratando nessa aula sobre o enredo da Bíblia, sobre o enredo bíblico. Então vamos lá, né? O que é então o enredo bíblico? Muitas vezes a gente tem na nossa cabeça a seguinte ideia: Deus criou o mundo, Adão e Eva pecaram, Jesus veio e resolveu o problema do pecado e vamos para o céu quando morrermos. Às vezes, quando a gente pensa na história da Bíblia, a gente acha que é isso, né? Então, Deus criou o mundo, Adão e Eva pecaram, Jesus veio e resolveu o problema do pecado, nos trouxe salvação e a gente vai para o céu quando a gente morrer. Mas a história da Bíblia, ela é muito mais do que isso. Existem muitos outros elementos. Se a gente for pegar somente isso que eu falei aqui, a criação, a queda, a vinda de Cristo e a salvação, então, a gente vai pular a parte inteira, por exemplo, da história de Israel, que é fundamental para a gente entender a vinda de Jesus, porque Jesus veio para cumprir as promessas que Deus fez a Israel. E a gente vai ver então isso dentro desse nosso tema do enredo bíblico na aula de hoje. Mas então, o que é a narrativa bíblica? A narrativa bíblica é uma história de redenção, sem dúvida. É uma história de redenção desde a criação, passando pela queda, que é o motivo pelo qual nós precisamos de redenção, é porque houve a queda. Então, a criação, a queda, passando pela promessa de um Salvador, então, já mesmo, logo depois da queda, a promessa de um Salvador, a história de Israel, a vida e a morte de Jesus, a ressurreição e a promessa da nova criação. Então, a gente tem aí esses elementos que precisamos entender: a criação, a queda, a promessa de um Salvador, a história de Israel, a vida e a morte de Jesus, a sua ressurreição e a promessa da nova criação. Então, a gente pode dividir aí a história da Bíblia em 7 movimentos, em 7 temas principais que a gente vê. Então, começando lá da criação, então vem a criação, vem a queda, daí vem a promessa de um Salvador que era necessário por causa da queda, a história de Israel como povo escolhido de Deus, a vida e a morte de Jesus, a ressurreição e a promessa da nova criação. Essa é a narrativa bíblica. Então vamos começar do começo, a gente vai estudar um pouquinho cada um desses elementos
para entender um pouco melhor como eles se encaixam e como eles se relacionam uns com os outros, porque nenhum desses elementos é solto em si mesmo, eles funcionam nessa linha progressiva e nessa linha de unidade de toda a narrativa bíblica. Então, em toda a história que você vai ver na Bíblia, em qualquer momento, alguns desses temas vão aparecer, porque fazem parte da história bíblica e fazem parte da história da humanidade. Começando então da criação. O primeiro momento da narrativa da redenção nos revela um Deus criador de todas as coisas, uma criação ordenada e um Deus soberano sobre a sua criação. É isso que nós vemos no relato de Gênesis 1 e 2. E a gente aprende, então, aspectos do caráter de Deus através desse relato da criação. De que Deus fez com intencionalidade, de que Deus fez a partir do nada, Ele criou a partir do nada, que Ele é soberano sobre todas as coisas e que Ele é poderoso para fazer todas as coisas. Então, a gente vê isso aqui na história da criação, nesse momento da nossa narrativa. E Deus cria os seres humanos à sua imagem. O que é ser criado à imagem de Deus significa ser criado para refletir a Deus. Então, Gênesis 1, 27, criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Ou seja, a humanidade, Adão e Eva, os seres humanos foram criados para ser um reflexo de Deus aqui na Terra, para carregar a imagem. Não somos autônomos, não somos deuses. Né? Nós não fomos criados para sermos deuses, mas para sermos o reflexo de Deus aqui na Terra. Então nós não somos autônomos, nós somos dependentes de Deus e a nossa identidade está ligada a Deus, a nossa identidade reflete quem Deus é. E então, uma vez que Deus cria a humanidade, Ele dá para a humanidade um mandato, um mandamento. Isso a gente vê em Gênesis 1, 28. E em Gênesis 2,15, Gênesis 1, 28, Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Gênesis 2,15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Então a gente vê aqui o mandato, o mandamento para que os seres humanos foram criados, qual era o trabalho deles, qual era a intenção de Deus. Então os seres humanos foram criados como representantes de Deus na Terra, responsáveis por cuidar da criação. Não só cuidar, como também preservar e desenvolver a criação. O ser fértil, multiplicar-se, encher a terra, subjugar a terra, dominar sobre a criação e também cuidar do jardim e cultivá-lo. Todos esses verbos, todas essas ideias remetem então ao plano de Deus para colocar então os seres humanos como responsáveis pela criação, para dominarem sobre a criação e para preservarem e desenvolverem a criação. Era então uma relação de parceria com Deus, uma relação em que Deus dá aos seres humanos esse mandato de dominar sobre a criação, de preservar, de cuidar, de desenvolver, de cultivar, seguindo a direção de Deus. Então era esse o nosso mandato. E a gente vê então que era isso que os seres humanos deviam fazer. E é isso que a gente vê nos capítulos 1 e 2 da Bíblia, nesse relato. Os capítulos 1 e 2 da Bíblia, então, eles estabelecem qual é o mundo em que acontece essa narrativa bíblica. Então, eles são esse pano de fundo, tratam aí do que é esse mundo no qual a Bíblia está inserida e no qual a Bíblia existe. Eles também estabelecem o propósito de Deus para os seres humanos, dominar a criação e cuidar dela em nome de Deus, não por si mesmos. E é aí que entra o problema quando a gente fala sobre a queda. Então, falando sobre a queda, passando aí para o segundo movimento, a gente falou sobre a criação, vamos falar sobre a queda agora. O que acontece na queda? Os seres humanos, eles negam então essa oportunidade de serem representantes de Deus na Terra, de fazerem a vontade de Deus, se rebelam e caem na corrupção e na morte. É a queda que faz o plano de redenção ser necessário. Adão e Eva, como você conhece a história, foram tentados pela serpente e comem do fruto proibido, desobedecendo a Deus.
O que essa história traz pra gente? Que o homem, ele quis ser autônomo, independente de Deus. Ele quis por si mesmo determinar o que era certo e errado, o que era bem e o que era o mal. O homem decide então não confiar em Deus e fazer as coisas da sua própria maneira. É isso que acontece quando Adão e Eva decidem então comer do fruto proibido. E por causa disso, então, todo o coração do homem ficou desordenado. Com a queda, há uma ruptura do homem com Deus, em primeiro lugar. Em segundo lugar, com ele mesmo. Então, há uma ruptura do homem consigo mesmo. Há uma ruptura do homem com o seu próximo. A gente vê isso, né? Quando começa a acusação, Adão acusa Eva, Eva acusa a serpente. Há uma ruptura do homem com a criação. Daí vem as dores de parto, daí vem a maldição sobre a terra, o fato de que com o suor do rosto, o trabalho árduo, Adão comeria o fruto do seu trabalho. Então a gente vê aí que a queda nos afetou drasticamente as relações entre nós e Deus, a relação entre nós conosco mesmos, a relação entre nós e o nosso próximo, a relação entre nós e a criação. E afetou inclusive o nosso modo de pensar, afetou toda a nossa natureza. Daí a natureza pecaminosa, ela afetou a humanidade e a criação toda completamente e faz necessário, então, um plano de redenção. A queda, então, fala da rebelião do homem contra Deus, decidindo trilhar o seu próprio caminho e fazer as coisas do seu próprio jeito. É isso que a gente vê no decorrer de toda a história bíblica até Jesus. Se você pegar a sua Bíblia, esse termo está presente em toda a narrativa até a vinda de Cristo. O problema acontece quando a humanidade, pensando que pode definir bem e mal, o faz visando o seu próprio interesse e o do seu próprio grupo, daqueles que são próximos de si mesmo. Então, por isso que definir bem e mal por nós mesmos é uma arma destrutiva na mão da humanidade, porque há uma motivação egoísta para fazê-lo e é feito de uma maneira pensando em si mesmo. Aqui a gente vê, então, o conflito dessa trama, dessa narrativa, a criação e o chamado da humanidade versus a rebelião e a queda. Esse é o pano de fundo da narrativa bíblica. A partir de então, a partir da queda, a gente vê então um período de muitas gerações que mostram o quão destrutiva a humanidade se tornou. Desde a rebelião no jardim, no capítulo 3, até o primeiro assassinato com Caim, a corrupção moral e a violência generalizada na geração de Noé, a humanidade com ideias megalomaníacas, querendo ser igual a Deus na história da Torre de Babel. Até aqui a gente vê então a corrupção da humanidade indo de mal a pior todo esse tempo. E é aqui que a gente vê a história tomar um outro rumo e começar a focar em um homem e sua família. E aí entra o terceiro movimento da narrativa bíblica, que é a história de Israel. No capítulo 12, a gente vê o chamado de Abraão, através do qual Deus irá restaurar a sua bênção divina sobre as nações. O trabalho dado, então, no capítulo 1 de Gênesis é uma bênção. E o capítulo 12 aponta de volta para essa bênção que foi dada no capítulo 1. Deus escolhe uma família, a família de Abraão, através da qual irá abençoar o mundo. Você pode ler esse relato lá em Gênesis 12. O problema é que a família que Deus escolheu continua falhando. Deus ouve o clamor dos israelitas no Egito e os resgata da escravidão, a história que a gente conhece, lá narrada em Êxodo, e reestabelece a aliança com eles. Mas eles continuam falhando. A lei da Torá, que é dada por Deus como uma renovação dessa aliança com o povo de Israel, não apenas nos mostra a nossa maldade, a maldade da humanidade, mas nos mostra quem nós somos e quem Deus é. A nossa maldade e a santidade de Deus. Essa lei visava levar os povos da terra a verem como Israel vivia e quererem o Deus que eles tinham, porque era um modo diferente de viver. Israel foi chamado para abençoar todas as nações da terra e falhou nisso. Da mesma forma como Adão e Eva, lá no princípio de todas as coisas, foram chamados para dominar sobre a criação, para cultivar, para cuidar, para desenvolver e falharam.
também Israel falha no seu propósito, no seu mandato de ser uma bênção para todas as nações da terra. Deus amava Israel, mas ao invés de responder ao Senhor com santidade, o povo se rebelava. Israel então pede um rei, logo depois ali do livro de Juízes, Israel pede um rei, e rei após rei, nós vemos a maldade do povo aumentar e eles ficarem longe de Deus. Passadas 2 gerações do reino de Davi, que foi o maior rei que Israel já teve, num período de paz, prosperidade, na linhagem ali de Davi e Salomão, depois de 2 gerações, passado o reino de Davi, o reino é dividido. E a gente tem então o reino do norte e o reino do sul, Israel e Judá. 2 séculos mais tarde, após a divisão do reino, a parte maior, o reino do norte, que havia adotado o nome de Israel, foi devastado pela Assíria e obrigado a se retirar. Então, o que acontece com o reino do norte, o reino de Israel, essa parte norte, e Judá, o sul, o reino do norte é invadido pela Assíria e a população ali é misturada e se perde. O reino de Judá, que é o reino do sul, permaneceu centralizado em Jerusalém, a cidade de Davi, até ser tomado pelo Império da Babilônia. Então a gente tem aqui o exílio para a Babilônia em relação a Judá. Com a invasão babilônica, Jerusalém é destruída e a família de Davi é dizimada. A gente tem então a narrativa do exílio. O povo é levado para o exílio para a Babilônia. 70 anos depois, e a gente vê isso até inclusive em algumas passagens bíblicas, 70 anos depois do exílio, a Babilônia cai sob o domínio da Pérsia. E o imperador persa resolve enviar os judeus de volta ao lar. Jerusalém volta então a ser habitada e o templo é reconstruído. É onde a gente vê lá na Bíblia, no livro de Esdras e Neemias. Exílio e retorno ao lar são os grandes temas da história judaica que permanecem até hoje. A gente vê desde o início da história judaica o exílio para o Egito e o retorno ao lar. O exílio durante a sua história e o retorno ao lar. Esse tema está presente na história judaica até os dias de hoje. Então a gente vê que a história de Israel, ela intensifica o problema da queda. Mesmo quando Deus mostra medidas extra de graça, mesmo quando Deus envia ajuda, a natureza humana é tão danificada que ainda não conseguimos encontrar maneiras de agradar a Deus, mas pelo contrário, se acham maneiras de distorcer a palavra de Deus, duvidar da bondade de Deus e agir em maneiras destrutivas e desrespeitosas para com Deus. É isso que a história de Israel nos mostra. Quando a gente chega então nos profetas do Antigo Testamento, está claro que a humanidade precisa de ajuda. E Deus enviará ajuda. A gente vê diversas profecias, então, especialmente no livro de Isaías, em que um rei, um líder que é tão próximo a Deus e tão imerso com a natureza de Deus, viria para então resgatar o povo. A única esperança para a humanidade é a recriação do coração humano e a sua transformação. Nós vemos então na história de Israel, novamente, esse mesmo padrão que a gente falou no começo. A rebelião do homem contra Deus, decidindo trilhar o seu próprio caminho e fazer as coisas do seu próprio jeito. É isso que a história de Israel nos mostra. O povo se rebela contra Deus e Deus então se retira do meio deles. O que acontece então quando as pessoas que Deus havia separado para colocar em prática o seu plano da redenção, o povo de Israel, as pessoas que seriam os instrumentos para colocar em prática esse plano de endireitar o mundo, falham. E precisam elas mesmas serem resgatadas e endireitadas. A gente vê então que o Antigo Testamento termina com uma história inacabada. Eles anseiam pela vinda de um Salvador, de um rei que os tirará da sua situação. E o povo de Israel precisava então de um Salvador. E é aqui nesse momento de desesperança de Israel que a gente encontra Jesus. Os acontecimentos relacionados a Jesus são o clímax da longa história de Israel. Por isso que a gente não pode simplesmente ignorar toda essa parte da história de Israel nas nossas Bíblias. O período aí entre Malaquias
E Jesus ficou conhecido como os 400 anos de silêncio. A gente até já falou disso em algumas das nossas aulas passadas, esse período intertestamentário. Foi um período marcado por grandes mudanças. Então, após o exílio, com o retorno a Jerusalém, é gerado um grande sentimento nacionalista no povo judeu. Com a revolta, por exemplo, dos Macabeus, nesse período também, em que eles conseguiram por algum tempo a independência de Jerusalém em relação aos reinos, aos impérios que a dominavam, é aumentada a expectativa de o Messias ser um líder político. No entanto, essa dinastia dos Macabeus é dizimada e o império volta a dominar Jerusalém. Então é esperado esse líder político, e essa imagem do líder político começa a ficar muito forte no imaginário popular e no desejo da população judaica da época. Como profetizado por Isaías, a Virgem dá luz a um filho em Belém, e Jesus nasce. Após o anúncio de João Batista, Jesus inicia o seu ministério. E no início de seu ministério, lá em Lucas 4, ele lê a profecia do profeta Isaías. E a gente vai ler aqui essa parte que está em Lucas 4, do 14 até o 21. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito. E por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fixos nele. E ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Então Jesus mesmo diz aqui que veio para cumprir as profecias que tinham sido dadas a respeito de um Salvador, a respeito do Messias. E tudo então que Jesus fez e falou se conecta com a história de Israel. Esse reino, no entanto, que Jesus vem estabelecer, não era nada parecido com o que os judeus esperavam. A gente vê isso no Sermão do Monte. O menor será o maior é aquele que serve, o último será o primeiro. Então era uma ideia completamente diferente daquilo que os judeus esperavam do seu Messias. O participante desse reino que Jesus vem estabelecer deveria ser uma nova criatura. Os maiores inimigos não são externos, mas internos, a natureza pecaminosa e as consequências da queda. A morte de Jesus, então, traz efeitos sobre nós. Em Isaías 53, a gente vê que Jesus levou sobre si as nossas dores. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado. E nós não o tínhamos em estima. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele afligido e atingido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo, não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a boca. Com o julgamento opressivo ele foi levado, e quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Então a gente vê aqui, e você pode ler depois até o final de Isaías 53, até o versículo 12, essa profecia acerca de Jesus. Então Jesus veio e através da sua morte levou sobre si as nossas iniquidades, levou sobre si a nossa dor e pagou o preço pelos nossos pecados. O Evangelho, então,
é boas notícias, essas boas novas. Nós somos justificados por Deus através do sacrifício de Jesus e adotados como parte desse reino. E a história não acaba na morte de Jesus, porque acontece a sua ressurreição. Jesus ressuscita dos mortos ao terceiro dia e vence a morte. Então, por conta da ressurreição de Jesus, nós podemos ter esperança que um dia também seremos ressuscitados. A morte de Jesus não foi um acidente trágico e confuso, mas foi a surpreendente vitória de Deus contra as forças do mal. O nosso rei não foi derrotado e com ele também venceremos. Se Jesus ressuscitou, isso significa que o reino de fato chegou. Indica que temos então uma tarefa a fazer. Se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa esperança seria em vão e o reino de Deus não teria sido estabelecido, mas ele ressuscitou, ele venceu a morte e começa então o período da nova criação. O mundo precisa então ouvir o que o Deus de Israel, o Deus Criador realizou através do Messias. O mundo precisa ouvir aquilo que Deus fez através de Jesus. Jesus então inaugurou a igreja. Ele inaugurou essa era da igreja. O Espírito Santo, o próprio Deus, habitando em nós. Um outro da mesma espécie que Jesus. A igreja, então, o povo de Deus espalhando-se por todas as nações, por toda a história. Essa é a ideia da igreja. Sendo reconhecidos como um povo distinto, que vive sobre uma lealdade e uma submissão diferente desse mundo. O povo do reino se espalhando por todas as nações, aguardando o retorno do seu rei. É isso que é inaugurado, então, com a ressurreição de Cristo e o estabelecimento da igreja dele. Quem irá, então, governar o mundo e como ele será regido? Essa era a tarefa da humanidade, como a gente viu, governar sobre a criação. E quem irá governar agora? O fato de Adão e Eva terem comido do fruto e se rebelado contra Deus corrompeu esse poder que eles tinham sobre a criação. Quando a humanidade, então, usa o seu poder e define o bem e o mal por si mesma, causa destruição, porque é egoísta. Então, os seres humanos tomando para si esse poder e definindo em si mesmos o que é bem e o que é mal, leva à destruição. Então, Deus precisa definir o que é bem e o que é mal, como ele faz através de Jesus, redefinindo os paradigmas desse reino. E a igreja, então, como parte desse reino, se submete ao que Deus diz que é bom ou mal, e não ao que o sistema desse mundo diz que é bom ou mal. Nós, então, vivemos nesse reino, no reino dos céus, aqui na terra, estabelecendo esse reino, aumentando esse reino, sendo agentes de transformação desse reino, para que, como a oração de Jesus, ali na oração do Pai Nosso, que o teu reino venha, assim na terra como no céu. Esse é o nosso, então, objetivo como pessoas desse reino, como embaixadores desse reino, como representantes desse reino aqui na terra. Nós, então, representantes de Jesus aqui nesse reino, mas não mais como Adão e Eva procurando definir pelos seus próprios termos o que era bem e mal, se rebelando contra Deus, mas não, agora se submetendo a Jesus e ao seu senhorio na nossa vida, nós então seguimos aquilo que Deus determina como bem e como mal e colocamos então a nossa vida completamente rendida a Ele e declaramos a nossa aliança com Deus. Jesus então, através da sua ressurreição, inicia esse reino e nos deixa a promessa da nova criação, que é o último movimento da narrativa da Bíblia, desse enredo bíblico. Viver a nova criação é adotar, então, um novo estilo de vida. É viver de acordo com o padrão moldado por Jesus e deixado por Ele. É uma vida que inclui a cruz e a ressurreição, uma vida conduzida pelo Espírito Santo, que habita em nós. Esse estilo de vida antecipa no presente a vida plena e abundante e feliz que a gente vai desfrutar
no dia em que o Senhor fizer novas todas as coisas. É por isso que Jesus diz que Ele veio para trazer vida e vida em abundância. E nós, como cidadãos desse reino, como parte dessa nova criação, como agentes que buscam trazer o reino de Deus aqui na terra e estabelecer a nova criação, temos uma tarefa, então, a realizar. E nós estamos nesse último movimento do estabelecimento da nova criação, aguardando a vinda do nosso Rei, quando então todas as coisas serão redimidas. Como o apóstolo Paulo diz, a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. A criação aguarda a manifestação, a sua manifestação, a minha manifestação. E nós fazemos parte desse último movimento. Então, a história, ela é uma história que aguarda o retorno do Rei. Eu e você, então, como parte da igreja, aguardamos o retorno do Rei e fazemos parte dessa história, que já tem o seu final definido, como a gente vê lá em Apocalipse 22:5, e reinarão para todo sempre. A gente entende, então, que a narrativa bíblica tem um enredo, a Bíblia conta uma história, e quando eu, então, me aproximo de alguma passagem bíblica, tendo agora essa ideia na minha mente, a criação, a queda, a promessa de um Salvador, a escolha de Israel, a vinda e a morte de Jesus, a sua ressurreição e a promessa da nova criação, eu começo a entender então o enredo bíblico e começo então, quando eu abro a minha Bíblia para ler uma passagem, a entender em que parte dessa história essa passagem está e o que ela então quer dizer para o momento em que nós estamos vivendo. Quando a gente entende melhor o que está acontecendo, a gente consegue entender o que a Bíblia está de fato dizendo para nós. Espero então que você tenha sido abençoado por esse conteúdo, por essa aula. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, pode deixar aqui abaixo ou pode me procurar também pessoalmente. Deixe o seu like nesse vídeo, compartilha com a sua célula, compartilha com os seus amigos, para que nós venhamos a crescer juntos no conhecimento da Palavra de Deus. Lembrando que tudo que a gente estuda aqui na nossa Escola de Formação Cristã, da Igreja Batista Missionária, tem o objetivo de nos levar à prática da Palavra de Deus. E nós precisamos, então, entender a Palavra para conseguirmos praticá-la de fato no nosso dia a dia. É isso que a gente quer aqui com essas aulas e eu quero convidar você, então, a se engajar e a convidar outras pessoas para estarem também com você nessa jornada. Essa foi a 5ª aula do nosso módulo Escrituras. Se você perdeu alguma aula, você pode voltar aí no nosso canal do YouTube, todas as aulas estão salvas e acompanhar, então, esse conteúdo que eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. A aula que vem a gente vai falar sobre contexto externo, contexto histórico, cultural e contexto de receptor e escritor. É muito importante que você então permaneça com a gente até o final desse módulo, porque eu tenho certeza que o seu entendimento sobre as escrituras vai ser aberto e as coisas vão começar a fazer muito mais sentido para a sua vida. Tá bom? Que Deus abençoe você e até a aula que vem.